Cruzeiro é demais. E também do Flamengo. O que você achou? Tirone, sabe o que é curioso? Não é meu Cruzeiro, né? Eu tô de azul, não é porque é meu Cruzeiro, é porque eu tenho assistido quase todas as partidas do Cruzeiro. A gente fica muito com os olhares, e é normal, com os mais midiáticos, chamativos, os mais ricos, né? E que alternam os espanhóis, como você, Palmeiras e Flamengo. E, aliás, o Palmeiras, no último mês, mostrou uma evolução muito grande. Mas o Cruzeiro vem numa mesma toada praticamente desde a terceira rodada do campeonato. Aquela partida do primeiro turno contra o Flamengo, ela estabilizou um time base que continua sendo repetido até hoje. É até um desafio, né, ao calendário brasileiro você repetir praticamente em todos os jogos a mesma formação. É mais ou menos como o Leonardo Jardim faz com o Cruzeiro. Pode soar uma fórmula limitada, mas eu vejo um time muito interessante, time que não se acovarda e que tem algumas dificuldades quando pega equipes mais fechadas mesmo, e os pontos desperdiçados contra Ceará, Santos e a partida horrível que ele fez em São Januário contra o Vasco podem custar o campeonato, mas nos principais jogos contra os principais times sempre dá jogo. Um pouco como o Mauro falou da mentalidade do Leonardo Jardim, mesmo não tendo um elenco tão fértil como tem o Felipe Luiz e o Abel Ferreira, né? O time do Cruzeiro é bom, é caro, tem jogadores, aliás, tem alguns jogadores brasileiros superiores a jogadores brasileiros de Flamengo e Palmeiras, alguns. E, curiosamente, você vê como é que é, né? Quem tem sido... Isso é uma brincadeira às vésperas da data FIFA. Quem tem sido prejudicado pelo Ancelotti é o Cruzeiro, não é o Palmeiras nem o Flamengo. Vocês sabem, né? Desde a outra convocação, né? Dessa vez é o Fabrício Bruno que vai jogar lá na data FIFA na Ásia, né? Já foi o Caio Jorge, tinha sido o Fabrício Bruno outra vez. Tava todo mundo de Flamengo e Palmeiras preocupado com o Ancelotti, e mais uma vez quem foi convocado foi o jogador do Cruzeiro, né? Então, dessa vez ninguém chiou, né? Nem a Leila, nem o BAP sobre convocação de jogador para a seleção brasileira. Acho a tarefa complicada. Vejo que o Cruzeiro ainda tem que fazer alguma coisa improvável, como, por exemplo, vencer o Palmeiras no Allianz Parque. Ele vai visitar o Palmeiras também. Não é simples, mas a tendência, o Danilo fez a projeção, o Mauro também um pouco das próximas partidas, porque assim, não é que a gente está antecipando a final do campeonato. O que a gente está antecipando é o que vai acontecer até o grande confronto direto Flamengo e Palmeiras, né, os dois melhores, que vai acontecer daqui a pouquinho. Não é no mês que vem, no ano que vem, não. O Flamengo joga 2 partidas até lá, e agora joga contra o Bahia e depois o Botafogo. São partidas difíceis em Salvador, e o clássico na volta da data FIFA. O Palmeiras joga São Paulo, Juventude, jogo atrasado, e Bragantino. E depois tem o jogo entre eles, entre os grandões, entre os favoritos. Nessa próxima rodada, estou falando a partir de amanhã, né, sábado já tem rodada, o Cruzeiro joga contra o Lanterna em casa, né? E o Mauro já apontou. Os jogos de Palmeiras e Flamengo são jogos difíceis, não são jogos simples. Eu acho que os dois são favoritos, mesmo fora de casa, mas são jogos difíceis. O Cruzeiro, em tese, vai fazer os 3 pontos. Mesmo que o Sport esteja lutando, né, dificultando. Então, por exemplo, se der empate em Salvador e empate no Morumbi, que são resultados normais, e o Cruzeiro ganhar, o Cruzeiro encosta um pouquinho nessa rodada, né? A rodada favorece o Cruzeiro em tese, né? Desde que ele faça seu serviço. Então eu acho que ele ainda não saiu na briga, e o impressionante a essa altura do campeonato, tem um terceiro envolvido na briga. E acho que essa é a grande virtude do Leonardo Jardim, seu trabalho até agora no Cruzeiro. O time dele tem consistência, né? E acho que nos jogos principais ele joga de igual, não tem essa, né? E foi assim que ele venceu os 2 confrontos contra Flamengo e Palmeiras como mandante no primeiro turno. Agora empatou no Maracanã,
vai ao Allianz, mas ainda não está fora do campeonato. Falou, só discordo da parte final e esse é o calcanhar de Aquiles. Vai pegar o Sport. É nessa hora que o Cruzeiro... Só uma curiosidade antes do Danilo falar. Que idioma fala o Leonardo Jardim? Português e Portugal. É inacreditável como é difícil entender o que ele fala. É o português. Para dentro também. Ele fala um pouco para dentro. Impressionante. Juca, agora o seu... Então, será que pelo menos a minha declaração de amor a você... Não, você podia repetir. Aliás, deu uma declaração também para o Péricles Mortari, que está aqui elogiando muito a gente, falando que adora o posse de bola, ele para tudo que ele está fazendo. Mortari, vocês é um pouco exagerado, ele para tudo que ele está fazendo para assistir, eu não faria... a hora do posse de bola, preciso aprender com esses gênios. Eu pegaria um bom livro e dedicaria o meu tempo, mas enfim, tudo bem, cada um. Logo de manhã, sexta-feira, eu tinha feito uma declaração de afeto ao âncora. Que ninguém ouviu, porque que o microfone estava ouviu, então vou repetir, né, meu afeto, meu apreço. Não quero ser descortês, mas quando eu estava estreando como comentarista no SBT, o narrador me perguntou: agora o comentarista Juca Kfouri, diretor da revista Placar, como você está vendo o jogo? E eu disse: com os olhos, Otávio, com os olhos. Você me perguntou o que faltou ao Flamengo. Gol. Gol. Faltou fazer o gol. Essa coisa... Está na nossa enquete. Existem bons 0-0. Claro que existem. E acho que ontem não fugiu desta regra de um bom 0-0. Foi um jogo que você não podia tirar o olho da partida, um jogo tenso, um jogo bem disputado, um jogo com variações táticas. Agora, eu continuo ressentido com a coisa de como os nossos atacantes perdem gols. Não apenas do Flamengo e do Cruzeiro, mas... como se perde gol no Brasil. Verdade que também como os goleiros evoluíram, a gente sabe disso. E não apenas na hora de pegar pênalti. Durante os jogos. E ontem os dois goleiros estavam numa noite feliz. Tanto o Cássio quanto o Rossi. Que, aliás, de alguma maneira se redimiu de jogos em que, com a bola andando, ele não tinha ido tão bem. 70 e picos, 72 mil, né, pagantes. Recorde do Campeonato Brasileiro. Maior público entre clubes do Maracanã, desde do Nil Maracanã. Enfim, o jogo não me desagradou, ao contrário. Mas eu fico com essa coisa. Eu acho que se perde muito gol no Brasil. É muita ansiedade e muito atacante que não olha para o que vai fazer. Fecha o olho, olha para o chão e bate. Não olha onde é que está o goleiro. Às vezes até a gente acha que o goleiro fez milagre, mas a bola foi em cima do goleiro. Como diz o outro, desse mês o Palmeiras está dizendo ao contrário. O Palmeiras, sem dúvida. O Palmeiras, sem dúvida. Tempo de fazer gol. Sem dúvida. Né? Corrigiu nesse isso. mês, pelo menos. Nesse mês. Eu acho que Aqui, ó, o Paulo Passo só manda aqui a mensagem. A quem interessa calar Lucas Kfouri? Tá vendo? Não há uma perseguição contra mim. Como é que ele chama? Lucas. Paulo Passos. Paulo Passos? Será que é Paulo Passos? É o P. Passos? Paulo Passos. A quem interessa calar Lucas Kfouri? Boa, P. Passos, brilhante jornalista, gaúcho, colorado. Tá aqui no prédio, trabalha na Folha. Trabalha na Folha. P. Passos, se é o P. Passos, puxa vida. P. Passos, é o seguinte, deixa eu te falar. Você vê que há uma sabotagem contra mim, a ponto. O Corinthians nessa draga. E sempre existiu no posse de bola a ideia de que o que mais dá audiência é a crise. O Corinthians está em crise há um tempão e não se fala do Corinthians. O Arnaldo é capaz de lembrar que o Fabrício foi convocado e não que o Hugo foi convocado. O Vitinho do Botafogo também foi. É verdade, o Vitinho do Botafogo também foi. O Hugo Souza não apenas foi convocado, como o Ancelotti já disse que ele vai jogar contra o Japão, que é o jogo no dia 14. O Corinthians no dia 15 bem pertinho, joga com o Santos na Vila Belmiro. E o Arnaldo passa... despercebido. Tanto faz como tanto faz. Sendo que o Corinthians não tem goleiro. Disputa o título. Mas, Danilo... O Corinthians não tem goleiro reserva. Não disputa o título, mas disputa para não cair. Que é tão importante. Não, Corinthians será quem? Não. Eu ouvi um canal de São Paulinos que eu acompanho com assiduidade, depois da última derrota. A partir de agora, a preocupação do São Paulo é não se aproximar da zona do rebaixamento. É isso aí, vamos botar o dedo na ferida. Exatamente. Não se aproximar. Danilo, por favor, ainda sobre Flamengo e Cruzeiro,
seus Eu acho pareceres. que um pouco dessa questão que o Juca falou da ansiedade, eu acho que está um pouco no que o Felipe Luiz falou na coletiva ontem. Só um parênteses, a torcida também é ansiosa, né? Parte da torcida. Então, um pouco do que o Felipe Luiz falou na coletiva ontem, né? O Samuel Lino fez uma partida ruim, já vem a vaia, espero que ele não sinta a vaia, espero que ele continue indo para cima. Eu acho que isso é um pouco desse reflexo. As torcidas de modo geral, a do Flamengo, a do Palmeiras, especialmente, a do Cruzeiro acho que um pouco menos, mas a do Palmeiras e a do Flamengo que estão mais, digamos assim, brigando nos últimos anos, elas têm ficado bem impacientes. Qualquer falha, qualquer lance que dá errado, já sente aquele burburinho ali no estádio, e o jogador ouve. O jogador que se influencia um pouco mais, certamente ele muda a decisão que ele tem. Então eu acho que a gente tem um pouco disso, né, nesses jogos que a gente tem visto e esse relato do Juca. Eu acho também que a partida, concordo com a análise dos colegas, que o 0x0, apesar do 0x0, foi um bom jogo. Acho até que o Cruzeiro conseguiu colocar o Rossi para trabalhar um pouco mais do que o Flamengo colocou o Cássio. Acho que o Cruzeiro jogou melhor do que vinha jogando, porque eu também assisto aos jogos do Cruzeiro, como disse o Arnaldo, e vi um Cruzeiro, por exemplo, perdendo do Vasco, sofrendo um pouco mais do que eu imaginava contra o Bragantino. Mesmo quando ganhou do São Paulo lá atrás, o São Paulo jogou muito bem contra o Cruzeiro no Mineirão. Eu acho que as duas excelentes partidas recentes do Cruzeiro, que o Cruzeiro não deu margem nenhuma, foram os jogos contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Ali, realmente, o Cruzeiro foi superior nos 180 minutos. Mas nos outros jogos do Brasileirão, o Cruzeiro mostrou uma certa oscilação. Assim como o Flamengo tem mostrado uma certa oscilação, mas o Flamengo conseguiu cumprir seus objetivos, então fez um péssimo primeiro tempo contra o Corinthians, mas conseguiu a vitória. Foi muito mal contra o Estudiantes, mas conseguiu a classificação. E ontem fez um jogo bom, um jogo que contra o Cruzeiro não imaginava que fosse diferente, ia ser um jogo brigado, somou um ponto. Eu acho que o que a gente analisa mais são os jogos do Flamengo no Maracanã, que ele perdeu pontos que a gente não imaginava que fosse perder nessa sequência, nem tanto contra o Cruzeiro, mas mais contra o Vasco, apesar de ser clássico. Então eu acho que o momento, se o Palmeiras tivesse vencido o Bahia, a gente estaria aqui falando, caramba, o Palmeiras realmente está dando certo, está dando farol alto. Mas como o Palmeiras perdeu para o Bahia, fica tudo muito parecido, mas na fotografia recente, essa oscilação dos dois, do Flamengo e do Cruzeiro, me chama a atenção na briga pelo título. Muito bem. Mauro, primeiro sobre essa questão, parte da torcida meio irritada, Só impaciente, um detalhe, pode falar. lembrando que tem uma coluna já exaltada pelo Juca, do Thales Machado, Sim. no Globo, que